E aí pessoal, tranquilinho? Agora vamos falar sobre mais uma propriedade de ambiente. Vou falar agora a diferença entre o discreto e o dinâmico. Então tem uma diferença entre os dois, tem a distinção entre os dois. Que a distinção dela ela se aplica o que? Se aplica o estado né, do ambiente, como que está, o modo de tempo, o modo como o tempo é tratado, se futuro, presente, quantidade de tempo, 1 segundo, 10 segundos, e as percepções do agente. Que, por exemplo, vamos levar um exemplinho, um joguinho de xadrez. Não sei se vocês já jogaram xadrez, espero que pelo menos já tenham jogado, eu joguei bem pouco. Mas o xadrez, vou fazer um tabuleiro aqui super complexo, que nem o do Chaves. Aqui. O xadrez, bem ou mal, ele tem o que? Ele tem uma quantidade, que são muitas, mas bem ou mal ele tem uma n, sei lá, sobre x possibilidades. Ele é finito, ele mesmo ele sendo absurdamente enorme, mas ele é finito, ok? Ele é finito. Ele é finito. Os estados aos quais as peças podem ficar, elas também são finitas. Elas têm uma, ela tem um conjunto discreto, errei a palavra, ela tem um conjunto bem definido de estados ao qual ela pode estar. As peças, por exemplo, os peões, praticamente ele só tem um único rumo para ir. As outras peças também podem chegar, os outros peões também só tem um único rumo. E assim sucessivamente, ele bem ou mal calculando, você obtém todas as possibilidades de como pode estar. O agente ele pode mover as peças para, mesmo sendo para N lugares, mas ainda assim é uma quantidade limitada. Quantidade limitada, não ilimitada. Uma quantidade limitada de estados, de ações, como as peças podem ficar, aonde as peças podem estar. Ele é limitado, você consegue limitar ele, então ele é discreto, mesmo sendo absurdamente grande, mas ainda assim é discreto. Agora vamos imaginar que nós façamos um foguete, um agente inteligente, que ele passe, sei lá, o foguetão, temos aqui o foguetão, ok, foguinho saindo do nosso foguetão, sei desenhar pra caramba, pelo amor de Deus, e ele tem que passar por no meio de um monte de asteroides, e todos os asteroides estão à volta, e veja que nós temos também, além disso, tem os comandos, os foguetinhos laterais, que graças a ele é como ele se locomove para o lado. Não sei se vocês já jogaram o Kerbal, mas é graças a esses foguetinhos que ele se locomove para o lado. E nós temos isso, temos todos os asteroides que estão à volta. Algum asteroide pode bater, nada disso é fixo, temos várias variáveis, vários estados, algo totalmente dinâmico. O nosso agente do táxi, por exemplo, você vai criar o carrinho lá, o infeliz, e esse infeliz, o carrinho, vai ter que dirigir pelo trânsito aqui de São Paulo, vai ter que desviar de, ó, super carrão assim, ó, vai ter que desviar dos outros motoqueiros, vai ter que evitar buracos, vai ter que saber quais são os estados dos outros motoristas, aonde está o volante, como está o pneu, em que canto que ele está do asfalto. Veja, são muitas variáveis, inclusive de tempo, pois afinal ele não tem um tempo mais ou menos fixo, como por exemplo aqui no jogo do xadrez, que esse jogo, pelo menos no nosso exemplo, ele não é limitado a tempo. Como nós estamos falando de muitos estados, aos quais tanto a gente, quanto o ambiente, quanto o tempo, que bem ou mal ele vai estar correndo, então nós estamos falando de um estado contínuo. O ambiente ele muda continuamente e de uma forma, não de uma forma caótica, mas dependendo de como você considerar. Por exemplo, se nós pensarmos em variáveis que nós temos
desse táxi inteligente sai da minha casa até o centro de São Paulo, que são em torno de uns 15 quilômetros, sendo que vão ter que pegar vias locais, tem que pegar a Dutra, Marginal Tietê, Estado do Volante, os outros motoqueiros, os outros motoristas, o estado da rua, a curva, iluminação, se tá de dia ou se tá de noite, se o passageiro tá com pressa ou não tá. Olha o tanto de coisas que o nosso agente ele não vai poder prever. Ele consegue até em termos reagir, ele consegue fazer até às vezes uma pequena previsão, mas são muitas variáveis que inclusive os próprios sensores do nosso agente não vão conseguir captar. Então, o ambiente ao qual ele está, ele é contínuo. Por isso, ambiente discreto, várias vezes o nosso agente ele consegue ver totalmente o lugar, ou seja, o ambiente é completamente observável, tem estados limitados, mesmo casos de estados possuindo muitos estados, o ambiente possuindo muitos estados, tendo movimentos limitados, ele sendo limitado, o ambiente sendo limitado, o agente conseguindo prever praticamente todos os estados, ele é algo discreto, ao contrário de contínuo, que o agente mesmo não consegue prever todas as ações, pois são muitas variáveis e muitos controles que o agente tem que ter. Beleza, pessoal? Até mais!